repentinamente, você toma o maior susto, você breca o carro e toma um susto. O seu coração vai acelerar, pessoal? De repente você toma um susto, numa situação de forte medo de atropelar aquela criança, a frequência cardíaca vai lá em cima, você pensa, você fica até assim, vou ter um ataque cardíaco de tão rápido que meu coração está batendo. Quanto tempo vai levar para esse coração voltar ao ritmo anterior? Ele vai levar muitos segundos ou até minutos. Então aí você percebe, você não atropelou a criança, pode seguir, até que você retome a frequência cardíaca de repouso, aquela que você estava antes desse incidente, isso vai levar um tempo. Então isso ilustra bem esse tipo de sinapse. Você vai recrutar o seu coração mais lentamente, não é lentamente assim, vai dar o sinal e minutos depois o coração vai responder. Não, poucos segundos depois ele vai responder. Só que como você vai liberar o neurotransmissor pelo fluido intersticial, até que esse neurotransmissor seja limpo dessa região e pare de afetar aquele órgão-alvo, isso vai levar um tempo. E isso explica por que até que sua frequência cardíaca retome ao normal, você vai ficar com aquele coraçãozinho um pouquinho acelerado, porque você ainda tem neurotransmissor no fluido. Isso acontece com todas as nossas vísceras. Ela demora um pouquinho mais para responder, mas quando ela responde, ela vai responder por algum tempo até voltar ao normal. Tá? Justamente pela característica de liberação de neurotransmissor, ela ocorre de maneira difusa. Tá? E aí isso explica, às vezes você tem um vazamento de neurotransmissor e isso vai afetar outros órgãos. Você quer afetar o coração, mas eventualmente isso também pode afetar outros órgãos, porque se isso cair, por exemplo, numa corrente sanguínea, aqui vai ter um vaso. Se o neurotransmissor também cair na corrente sanguínea, ele vai fluir, eventualmente vai agir em outras células à distância, não necessariamente no local que foi liberado. Então é menos específico. Mas por algum motivo, na evolução, a gente não precisa de respostas tão rápidas, viscerais, tal como a gente depende dessas pós-somáticas de atividade locomotora. Para movimento, meio segundo faz toda a diferença. Para o sistema visceral, às vezes meio segundo não é tão relevante. Tá? Certo, pessoal? E aí você economiza neurônio, porque um neurônio você dá conta de inervar grandes órgãos. Tá? Poucos neurônios inervando outros órgãos. E aqui, pessoal, esse sistema ele parece um pouquinho complicado, mas ele resume um pouquinho daquilo que a gente viu antes que a gente discuta efetivamente a função desses dois sistemas. Então, olha só, esse esquema ele ilustra um reflexo chamado do baroreceptor, que é um reflexo de pressão arterial, ou seja, ajustes na sua pressão arterial conforme variações, se você está deitado, levantado e assim por diante. Então olha que coisa interessante, como funciona esse reflexo? Basicamente você tem em grandes vasos sanguíneos, ou na carótida ou na aorta, neurônios sensoriais que têm mecanorreceptores capazes de detectar as variações da pressão arterial. Por quê? Toda vez que o seu coração pulsa, e o pulso tem um nome que chama sístole, a sístole cardíaca empurra o sangue em direção ao corpo. Esse empurrão do sangue aumenta a pressão arterial. Tanto é que a gente tem a famosa pressão sistólica. A pressão sistólica é aquela mais alta. Quando você vai na farmácia, mede a pressão, está 12/8, o valor mais alto é a sistólica. É a pressão no momento que o coração bate. Tá? Então, esses neurônios sensoriais, eles têm uma terminação receptiva aqui na sua carótida e detecta esses pulsos de pressão causados pelo batimento cardíaco. Essa informação ela é captada por esse neurônio, no gânglio da raiz dorsal, e ele retransmite isso, por exemplo, para o seu tronco encefálico. Lá no seu tronco encefálico, que tem a área do controle da frequência cardíaca, a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, vocês vão ter isso em sistema cardiovascular. Então, os sistemas nervosos autônomos, é legal que vocês vão voltar a ter neuro cada vez que vocês tiverem em algum sistema. Quando for falar sistema cardiovascular, vocês vão voltar a falar sobre sistema simpático e parasimpático. Então, você vai ter um circuito
lá no seu tronco cerebral, que é o circuito responsável pelo controle da pressão arterial. E esses neurônios, por sua vez, olha só que interessante, controlam neurônios pré-ganglionares, aqui está sendo ilustrado o pré-ganglionar simpático, mas aqui também tem neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Os neurônios pré-ganglionares vão se projetar para neurônios ganglionares e os neurônios ganglionares vão se projetar para o órgão-alvo. Então, o esquema de baixo ele mostra como se fosse um feedback. Seria mais ou menos o seguinte: o coração bate. O neurônio sensorial visceral detecta quanto que foi a pressão arterial nesse momento. Isso informa o seu tronco cerebral. Em uma fração de segundos, neurônios pré-ganglionares regulam a atividade dos neurônios ganglionares e, por sua vez, podem provocar modificações, tanto no seu coração, para fazer seu coração bater mais ou menos, ou nos vasos sanguíneos, para dilatar ou fazer uma constrição, né, para diminuir a luz do vaso sanguíneo. Esses dois ajustes ajustam a sua pressão arterial. Então, quando a pressão arterial cai, olha só que coisa interessante, né? Quando a pressão arterial cai, se você está deitado e rapidamente levanta, às vezes você não sente uma pequena vertigem, isso é uma queda da sua pressão arterial. Veja, quanto tempo você demora para levantar da cama e ficar de pé? Às vezes você faz isso em 1 segundo. Nesse 1 segundo, esse neurônio sensorial informou seu tronco cerebral sobre essa mudança da pressão, e nessa fração de segundo, essa informação chega ao seu coração para aumentar a frequência cardíaca e a força de batimento cardíaco. Isso restaura a sua pressão arterial, aumentando ela, evitando que seu cérebro pare de receber sangue e você desmaie. Além disso, você controla o vaso sanguíneo, fazendo com que os vasos sanguíneos, pelo menos momentaneamente, diminuam o calibre, aumentando a resistência de passagem do sangue. Isso também contribui para uma elevação da sua pressão cardíaca. Então, olha que coisa interessante. A todo momento, isso é um exemplo no controle cardiovascular, mas imagina que todas as suas vísceras funcionam da mesma maneira. Recebe um sinal sensorial, vai ter um circuito que vai processar essa informação e vai promover ajustes. E a todo instante, todos os seus órgãos estão funcionando dessa maneira para manter o seu corpo ali bonitinho, dentro dos padrões, parâmetros apropriados, compatíveis com a vida, né? Compatíveis, inclusive, com a situação que vocês estão. Pega um exemplo, você vai fazer exercício físico. No exercício físico, você precisa de mais sangue sendo bombeado. Então, na hora que você começa a fazer atividade física, você vai estimular o seu coração a bater mais rápido. Às vezes, a gente tem a impressão que o aumento da frequência cardíaca durante o exercício ele é passivo. Não, ele é completamente ativo e regulado. Na hora que o seu cérebro percebe que você precisa de mais sangue para os músculos, você tem ativado todo esse sistema. Tá? Então isso vai estar sendo regulado a todo instante. Dúvidas, pessoal? Vamos falar um pouquinho de funções, então, agora dos dois sistemas. Então, aqui é um quadro que mostra o sistema simpático e parasimpático, né? Na realidade, em praticamente todas as funções viscerais, a gente vai ver algumas exceções já, o sistema simpático e parasimpático, eles atuam como parceiros, atuam juntos. Os dois regulam o funcionamento dos órgãos a todo instante. Ó, essa é a regra de ouro. De novo, os dois sistemas, o simpático e o parasimpático, regulam o funcionamento das vísceras em qualquer circunstância. Classicamente, ficou estabelecido o seguinte, que o sistema simpático está relacionado com atividades que requeram mais energia. Atividades, por exemplo, na famoso ou você luta ou você fuga. De um jeito, ou você foge, ou de um jeito ou de outro, você precisa de energia. Então o sistema simpático é o sistema predominante em condições em que você precisa de vigor físico, né?
exercício físico. Já o sistema parasimpático, ele prevalece numa situação de repouso, em que você precisa fazer as funções viscerais basais, né? Mas vejam, esse conceito, ele é um pouquinho errado, no sentido de que, para os órgãos funcionarem adequadamente no repouso, também depende da atividade simpática. Só que o que acontece? No repouso, você tem uma diminuição da ação do simpático e um aumento do parasimpático. É muito importante a diminuição do simpático. Se o simpático não mudasse no repouso, você não estaria completamente em repouso. Então, você tem que ter uma ação do simpático de inibição dos neurônios ganglionares simpáticos. E, ao mesmo tempo, você tem uma ativação do parasimpático, ativando os neurônios ganglionares parasimpáticos, para que você entre no estágio de repouso basal. Já no estado de energia, os dois atuam. Só que aí como vai ser a atuação? Os neurônios pré-ganglionares simpáticos estão ativados e vão ativar os neurônios ganglionares simpáticos. Já os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos ficam inibidos e, por sua vez, inibem os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Então, esses sistemas, eles sempre atuam juntos, mas de uma maneira geral, para vocês lembrarem da função desses dois sistemas, lembre-se o seguinte: o sistema simpático te prepara para o vigor físico, e o sistema parasimpático prepara você para o estado basal, para o estado de funções viscerais relacionadas ao repouso, né? Como assim, professor? Então vamos lá. Como que o sistema